Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais uma live aqui. A live de hoje a gente traz um convidado especial, Juliana, ela é cuidadora de idosos e ela vai contar um pouquinho sobre a sua história, os desafios que ela teve na área e um pouquinho sobre os seus projetos futuros. Oi, Juliana, tudo bom? Oi, seu Fernando, tudo bom? Boa noite. Tudo, boa noite. Vamos só esperar a Nata, ela já está chegando já. Ah, tá bom. Aí que ela... Para que eu estou cozinhando. Vamos economizar. Ai, que frio. Tá sem som. É o meu que tá sem som? Ou é lá? É lá que tá sem som. Ela... Ele desligou o som. Pessoal, boa noite, tudo bom? A live de hoje a gente trouxe uma convidada especial, é a Juliana, ela é cuidadora de idosos. Ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como que ela chegou nessa área, vai falar um pouquinho da sua história, desafios e projetos futuros. Oi, gente, boa noite. Como o seu Fernando falou, me chamo Juliana. Tenho 42 anos, né? Moro na Zona Leste de Itaquera. Eu entrei na área de cuidadora por acaso. Eu fui trabalhar numa clínica e eu estava na limpeza. Entrei como auxiliar de limpeza. E ali eu me descobri como cuidadora. Ali eu vi o Bacana. carinho e o afeto que eu tinha pelos idosos. E você está nessa área há quanto tempo? Agora eu vou completar um ano. Um ano para 2 anos que eu estou. Tá. Fiz o curso, né? Fiz o curso, fui estudar. Fiz o curso com a professora Camila Martins, que é uma grande professora. Fiz o curso no CEL, gratuito. Foi 40 dias de aulas, de segunda a sexta-feira, da 1h30 da tarde, às 17h30, que é para mim trabalhando na área sem cobrança, né? Trabalhando Sim. corretamente. É Que é mais importante ter o curso, né? isso. Aí eu comecei fazendo plantão à noite por umas agências, eu tomei susto, né? Tá bom? Porque a gente, depois que estuda, faz um curso, é na prática que a gente vê realmente se é isso que a gente quer para a vida.
Exatamente. É na prática. Aí eu comecei meus plantões no forno. Oi, Nath. Oi, Juliana. Quero saber se está dando para me ouvir. Tá sendo. Voltou. Ah, perfeito. Esse horário tá todo mundo na internet agora. Ai, que Ô, Juliana, a gente tem que rever isso. Sexta-feira sempre a gente tem problema na transmissão. Mas hoje é sábado. É porque. Não é. Esquece. Sexta, né? Então, enfim, final de semana sempre dá problema, porque acho que é o tráfego, né? Tá todo mundo. O pessoal janta, aí vai todo mundo pro celular. Sim. Que bom, né? Isso, acho que sim. Vamos lá, então. Bora. Juliana já fez a abertura dela, né? Então você começou, você trabalhou numa casa de repouso, né? Sim. Aí foi procurar o curso, né? Fez o curso, né? E você falou que mudou bastante depois que você fez o curso para, né? O curso, você tem a teoria toda. Quando chega na casa de repouso, você vê uma outra realidade. No comecinho, o que mais te chamou a atenção? Oi, Flávia, tudo bem, meu amor? O que mais me chamou a atenção foi a falta de equipe. Quando elas percebem que você é nova, meio que deixa você deslocada, não teve aquela união. Se você não tiver o foco, a objeção de falar eu quero trabalhar, eu quero crescer na área, você desiste. E na verdade esse é um problema esse é um problema super sério, principalmente em casas de repouso, nas instituições e LPI, porque assim, eu já sei, a gente já percebe isso, né? Com todo esse tempo de experiência trabalhando com casas de repouso, a gente percebe que se a equipe funciona, a casa inteira funciona. Sim. Né? Porque um departamento ele tem que estar conversando com o outro em harmonia e daí por diante. Então isso faz com que a casa, não só o trabalho flua, mas assim tudo funcione normalmente, de maneira harmônica, sem muitas complicações, né? E pela essa falta de empatia do outro, muitos cuidadores como eu, porque eu sou nova na área, né? Vou completar 2 anos agora. Para quem já está 10, 9, 5, eu ainda sou um bebê, porque estou em fase de andamento. Então, tem coisa que me assusta, mas agora não me desmotiva mais. E chegou um tempo que eu falava, comentava com uma conhecida da área, chorando, ligado para ela, e falando, eu não quero mais saber. E ela olhar para mim e falar, Ju, não é todo lugar que é assim, entendeu? Olha, a música aqui tá demais. Eu acho que a gente vai fazer uma live mais para curtir o som aqui. Não, dá para te ouvir. E foi através dessa pessoa que eu não desisti da área, tô firme, tô trabalhando no Homer, né? Depois de muita luta, hoje eu consegui um paciente particular. Hoje eu consigo trabalhar de segunda a sexta. As pessoas falam, mas eu cheguei a ouvir assim, eu estou ganhando 3 mil, 4 mil reais. Eu falei, desculpa, mas eu ainda não estou nesse nível. Porque eu ainda não estou indo pelo dinheiro, eu estou indo pelo amor e pelo meu aprendizado. Então, eu acho que essa questão do valor é muito uma coisa muito flexível, né? O que você faz para ficar ganhando isso? Qual a forma que você chegou para ganhar esse valor? Então, eu estou andando conforme minhas pernas alcançam e o meu cérebro consegue absorver. Entendeu? Varia também de cliente para cliente e varia também de cuidador para cuidador. O cuidador, tem cuidador que às vezes ele quer ter um único paciente, se dedicar àquele paciente, aquela pessoa idosa, e para ele tá tudo bem, né? Desde que ele faça um trabalho bem feito. Sim. Tem pessoas que já preferem fazer uma série de plantões, desde que ela também tenha a responsabilidade de cuidar da sua saúde emocional. Porque também não adianta você cuidar de uma pessoa e você tá exaurida, você tá no seu limite, não faz sentido, né?
tem que ter responsabilidade também nesse ponto. Exato. E eu conheço um pouco da sua história, né? Eu vi um pedaço, né, ali de você começando ali. Exato. Eu vi que você que não me deixou desistir, por isso que hoje eu tô assim firme, entendeu? Você ainda eu falo que você é um bem presente de emocionada. Deus na minha vida, né? Muito emotiva. Você começou, eu lembro que você ainda era bastante emotiva, nossa, era bem emoção. Tudo eu assim. chorava. Nem parecia que eu tinha 42 anos, parecia que eu tinha a idade da minha filha. Ai, tudo eu chorava. E é engraçado, mas é engraçado porque a gente aprende com o cuidador né, o cuidador aprende com a gente. É uma troca, tudo é uma troca, né? Porque eu lembro que eu também aprendi com você. Você, a minha professora Martins, é uma das pessoas que não me fizeram desistir. Falou, você tem potencial, calma. Primeiro, tem uns que começam apanhando e tem outros que não, vai apanhar no final. Mas já que você está apanhando agora, segura, que você vai conseguir. E você foi uma que, sem me conhecer, foi me jogando em plantão, foi me conhecendo, me analisando e falando. Eu acho que você tem que sair da casa de repouso, vai trabalhar home, vai se achar, porque a área de saúde é um leque grande. E você abriu minha cabeça para isso, que eu tenho capacidade, entendeu? Você tem e hoje eu chego no plantão, parece que eu estou em casa. Eu não absorvo aquilo que não vai me fazer crescer, eu absorvo aquilo que vai fazer eu caminhar. No residencial é uma relação mais individual com o paciente, né? Então você consegue criar uma conexão, né? Você consegue definir uma rotina mais personalizada, né? E não absorver, porque ali eu tô algumas horas e eu tô para cuidar do paciente. Entendeu? Não absorver o negativo do familiar, a doença do paciente, não. Eu estou ali para deixar aquele ambiente mais leve. Quando eu for embora, a responsabilidade não é minha. Mas enquanto eu estiver presente, eu tenho que deixar tudo ok. Exatamente. E eu trabalho assim todo dia, entendeu? Eu estou hoje de segunda a sexta-feira. Estou com uma paciente que não tem Alzheimer, mas ela perdeu os movimentos da perna e ela não aceita isso. Então, tem dia que eu chego no plantão, ela tá super agressiva. Aí eu olho para ela e falo, fulano, você tem que olhar que tem pessoas piores do que você. Você está fazendo fisioterapia, você está tendo atendimento, sua família... Aí a gente trabalha a mente do paciente para quê? Para que aquele olhar passa rápido e você desempenhe o seu trabalho. Que você sabe... Isso que eu ia perguntar. Hoje, Juliana, você já entende essa parte emotiva do paciente. Você sabe que hoje você já consegue entender que existe uma oscilação, né? Quando a gente começa a cuidar da pessoa idosa, normalmente ela já tem ou algum grau de demência ou ela vai estar oscilando com alguma confusão, né? Então hoje você já entra, digamos, se você já entra num plantão, se você pegar hoje, quando você já quer preparada, né? Você já entende que vai ter desafio ali, mas não do que sim. Eu tenho mais não do que sim. Eu tenho que correr atrás do sim, porque o não ele vai falar para mim. É não, não, não. Eu tenho que convencer ele de uma forma objetiva e clara que ele tem capacidade de receber um sim. E fazer com que ele se sinta bem sem coagir ele. Porque se o paciente ele se sentir coagido, aí ele não deixa você trabalhar, ele inibe o seu trabalho, que é um bom almoço, uma medicação, um passeio, um exercício, ele inibe você e você fica estacionada naquele plantão. Então você tem que ir devagarinho, trabalhando. Você já conseguiu criar um modelo de trabalho para você. Ontem eu fiz um plantão, quando eu cheguei ela não estava bem. Aí na hora que eu abri a porta, o marido dela, ela dormiu bem, eu falei, bom dia. Bom dia. Não, tá bem? Não, eu tô sem dormir. Falei, senhor, vai descansar então. A casa tem quantos quartos? Deixa a paciente comigo. Ai, mas deixa comigo. Eu entrei, conversei, ali eu demorei para dar um banho, ali eu demorei para tirar da... Mas eu fui fazendo no tempo dela. Ela falando não sem perceber que estava fazendo. E o legal, eu observei que é assim. Você tem que ir tirando a pessoa do leito sem ela perceber que está saindo. Para ela está deitada. E ela já estava lá no chuveiro.
ela não tomou medicação, eu já dei a medicação. Aí eu me passo de doido, eu aprendi até Alzheimer no meu plantão. Eu também sou doente que nem o paciente. Porque aí eu consigo desempenhar meu papel sem estresse. Entendeu? É quando a hora passou, eu entreguei o paciente bem, entendeu? O marido dela olhou e falou assim, Juliana, como você conseguiu? Eu falei, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiz um não dela, um sim, da forma que ela aceitasse sem ela perceber. Porque se eu mostrar o meu nervosismo, que nem no começo, eu já tinha saído, né, Nath? Eu lembro. Tinha te ligado chorando. Eu lembro. Agora que você está em residência, a gente está levantando esse assunto. Depois a gente vai tentar ver se a gente traz a Ivani de volta, né, Fernando? Para a gente trazer um assunto que é recorrente, é bastante recorrente. Muitos cuidadores falam que às vezes o problema de trabalhar na residência, a dificuldade não está nem tanto assim no paciente, mas sim na família. Queria saber o que você pensa sobre isso. A família não absorve. Porque eu já estou pela agência, que qualquer cobrança que venha relacionada ao paciente, eles têm que cobrar da agência. Eu estou ali para fazer meu papel. Entendeu? Então, mas você encontra algum obstáculo na família? Nesse paciente, não. No outro que eu estava, que eu falei que não queria mais essa área, encontrei muito. Até de ouvir assim, você é burra, você não está capacitada para trabalhar em casa. Meu Deus! Eu ouvi isso. Você acha que você negra vai chegar a algum lugar? Sobre esse é um assunto que a gente vai depois, a gente vai trazer uma pessoa na semana que vem, né, para falar sobre essa questão do trabalho na residência, porque muita gente fala que a dificuldade toda, às vezes, não está no paciente. Mas eu também já experimentei isso e realmente, às vezes, o problema é a família mesmo, sabe? A família realmente nem sempre ajuda, nem sempre, mas tem família que ajuda. Eu tive problema com a família e com a agência. A dona da agência, ela me humilhava. Ela chegou a falar assim, eu vou sujar esse seu certificado de merda. Não, tem que ser profissional, né? Não pode trabalhar dessa forma. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, você começou agora, aí eu tô há muitos anos. Aí eu falei, mas o Deus que eu sirvo não vai deixar você seguir adiante. Eu não posso prestar serviço para você. A pessoa que está na área de cuidadora, né? Tem que cuidar primeiramente dos seus profissionais. Você vai estar naquela residência, cuidando daqueles pacientes que, né? Ninguém quer perder a sua independência, né? E a família tem que entender, né, que ela não pode mais cuidar. Até porque ela tem que dedicar ali, né? Você faz um plantão de 12 horas. Então, são 12 horas que você se dedica exclusivamente àquele paciente. Então, o que acontece? Né? O familiar que está cuidando no primeiro momento daquele paciente, ele quer cuidar e fazer as coisas dele ao mesmo tempo. E não vai fluir dessa forma. Aí entra o papel do cuidador, que vai ter todo o tempo, a paciência, tem a técnica, né? Então, ele vai cuidar daquela pessoa como se fosse uma pessoa da família dela. Não. Há 2 meses atrás, se eu fosse absorver o que a mulher da agência fez comigo e a família, hoje eu não estaria trabalhando. A família também fez, né? Porque, na verdade, então, você encontrou dificuldade nas duas direções. Nas duas direções. Tanto pela agência que eu estava, que hoje eu não estou mais, graças a Deus, e pela família, porque a família se deixou se manipular muito por essa dona da agência. Entendeu? Ao ponto de falar, eu vou fazer com que seu nome não seja reconhecido em lugar nenhum. Isso é verdade. A gente vê muito gente falar isso, né? Como cuidadora, eu tenho que ter um limite no procedimento que eu vou fazer no paciente, porque se eu não estudei, eu não posso fazer. Então, eu aprendi o quê? Qualquer procedimento eu tenho que usar luva. Sim. Entendeu? É IPI. E eles estavam me negando a trabalhar com a luva. Eu falei, eu não pego no paciente sem luva. Isso é uma ética até do paciente. Como que eu vou limpar ele sem uma luva? Como eu vou levar ele no banheiro sem uma luva? Ah, mas você quer usar luva para tudo? Você tá achando que luva cai do céu? Nossa, que absurdo.
Então você teve muita dificuldade aí, né? Nossa, você entrou com muita dificuldade aí no mercado, né? Como para trabalhar aí como cuidadora. Ah, você falou uma coisa que chamou minha atenção, né? Que você falou que a família falou com relação à questão da sua do fato de você ser negra. Ser negra. Como que você já teve problema direto no mercado Já. pelo simples fato de ser negra? Já. Até em caso de repouso, quando eu fui fazer plantão, o paciente falava, ela não vai pegar em mim, né? Eu lembro disso. Eu veio. Eu lembro disso. E eu fingi que não era comigo. Aí eu fui para outro paciente. Aí quando eu chegava perto, quando a paciente dizia assim, ó, quando feira. Ela não. Quando é paciente, a gente entende até, né? Isso. A gente consegue entender que existe uma série de situações ali envolvendo o paciente e tal. Mas você já sentiu diferença ou dificuldade de entrar em alguma vaga? Ou até quando você estava no mercado se aperfeiçoando para a área de cuidadora por conta da cor da pele, por conta de ser negra? Sim. Isso é um desafio que você acha que existe para várias pessoas? Como que Eu você vê isso? acho que, assim, para nós negros é muito mais dificultoso. Muito mais. Uma porta abrir, a gente tem que ter uma indicação. A gente tem que ter um respaldo de alguém. A gente eu chegar lá com o meu currículo, chegar lá com o meu certificado, eu não consigo trabalhar. Até mesmo, agora eu não fico sem os meus antecedentes criminais, porque eu já ando com ele. Eu mais com antecedentes criminais do que com meus certificados. Nossa, e é uma que situação absurdo. que não tem que acontecer. Você está ali para cuidar da pessoa, sim, você é um profissional. Fazer lá dela. Entendeu? E fala assim, mas você está fazendo... tá querendo cuidar de quem? Sendo que você não nasceu para isso. Tipo, acha que nós negros tem que ser da limpeza. Acha que nós negros tem que ser vendedor. A gente não pode ter um curso. Porque não é nenhuma faculdade, é um curso, né? Eu tô abrindo um leque para chegar onde eu quero. O cuidador é uma porta de entrada para a área da saúde, né? Sim. Uhum. Porque às vezes hoje é complicado. Uhum. Hoje, como que você vê se você se deparar com uma situação dessa hoje, como que você lida? Super normal. Eu aprendi que a porta que um fecha, o outro abre. Super normal. No começo, não. Eu não aceitava, eu não queria ajudar. Hoje eu... você falou que trabalha por agência. Hoje eu estou agência, perto de casa, algum respaldo? Porque eu moro aqui na Zona Leste, né? Hoje eu me cadastei em outra agência, que é aqui na São Miguel. Tem o respaldo de todo mundo. Entende? É isso que eu ia perguntar. Não, eu estou com um paciente, a Paloma me dá um respaldo, eu ligo, ela fala minha preta linda. Ela me chama até de minha preta linda, ela nem me chama de Ju. Fala, minha preta linda. Aí eu falo, o paciente está preta, faz assim. Tudo que eu sofri há 2, 3 meses atrás, parece que Deus hoje está me recompensando. Entendeu? Na verdade, a gente teve problema lá desde quando você me conheceu, né? Exato. Eu lembro um pouco do pedacinho da sua trajetória, né? Eu sempre falei assim para você, Nath, tem uns que têm limitação para isso e outros para outras coisas. A minha maior limitação era, às vezes dava a impressão que o problema estava em mim. Eu não sabia trabalhar em equipe, eu não sabia cuidar do paciente. E não era falta de oportunidade. Porque os locais que eu estava indo eram locais de pessoas difíceis, que eu não estava tendo fácil acesso para me mostrar o meu trabalho. Entendeu? Eu fico muito desesperada com isso quando eu vejo pessoas como você, uma profissional como a Lucélia, que eu não posso citar o nome dela porque ela é maravilhosa, é uma auxiliar de enfermagem maravilhosa, eu adoro ela. E eu fico desesperada quando eu vejo algumas profissionais que eu conheço e me dá vontade de pegar e colocar numa casa maravilhosa, sabe?
Sim. Porque, assim, mas é difícil a gente conseguir... Por quê? Porque, às vezes, já existe toda uma situação também naquela casa, Essa, naquela instituição, de só essa ter dado chance agência para as que tive pessoas todo esse e problema. Eu só aquela quantidade de recebi meu pessoas que tem problema. pagamento por causa de você, porque eles não iam me pagar. Se não fosse você, Eu lembro. eu não teria recebido. E você não tem nada a ver com a agência. Você tem a sua empresa, com a qual eu trabalhei, prestei serviço. Nunca tive problema. E quando eu me vi nessa situação, eu liguei para você e você não se negou a me ajudar. Você simplesmente falou para mim, passa o número. Eu acho que E o eu sou trabalho, grata. acho que nós, Sou grata. cuidadores, acho que não só o cuidador, todo profissional da área da saúde, todo profissional que presta qualquer tipo de trabalho, tem que, é mais do que justo a gente receber por aquilo que a gente trabalhou, nossa mão de obra, nosso tempo, nosso esforço, nosso desgaste emocional, tudo que a gente doou, né, de tempo e tudo mais. E eu fiz o que você falou. Você falou assim, não fala nada. E você entrou em contato, você resolveu. Quando foi na semana de pagamento, o escritório deles entrou em contato comigo, mandou os plantão que eu fiz, pediu para me fazer minha nota fiscal, fui no Descumprir, abri, aí eu mandei para ele, aí eu mandei, ficou 2 dias para me pagar. Aí eu fui, mandei mensagem, falei, se vocês não me pagarem em 24 horas, eu vou fazer, eu vou denunciar o compromisso da empresa. Vai sujar o nome de vocês. Quando foi de tarde, o dinheiro caiu. Infelizmente, né? A gente tem no mercado algumas empresas que elas se aproveitam dessa situação que a gente já vem discutindo. Muitos participantes aqui têm falado que a regulamentação do cuidador, né? Diferente dos profissionais da saúde, do auxiliar, técnico, enfermeiro, que eles são protegidos pelo Corém, pelo COFEM, né? O cuidador, ele ainda não tem, né, um sindicato, ele não tem uma regulamentação. Então, muitas agências contratam os profissionais, né, fazem o que querem, dizem quando vão pagar, né? E aí esse profissional se vê desprotegido, né? No momento, né, no momento da contratação tá tudo certo, mas na hora de receber, né, a quem eu vou recorrer, né? Quem que vai me dar o apoio jurídico, né, o apoio administrativo para fazer isso, né? Então esse é um trabalho que alguns profissionais que te acompanham vêm fazendo, associações profissionais, né, trazendo projetos de lei. Isso mesmo, a gente está fazendo parte dos projetos justamente para a gente conseguir trazer uma regulamentação. A gente sabe que tudo leva um tempo, a gente sabe que tudo tem, principalmente quando a gente trabalha com PL e tal, quando a gente está nessa questão de projeto de lei, a gente sabe que demora e tudo mais. Mas é importante também a gente ter o profissional cuidador se posicionar. Né? Então, outra coisa também que eu acho interessante. Outra coisa, a agência, muitas pessoas estão abrindo agências de home care. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter uma visão também de pesquisa de agências, né? Porque, assim, a agência, na verdade, deveria fazer o papel de resguardar, né? Não, e proteger, no caso, trazer toda uma estrutura de treinamento, de equipe e proteger aquele profissional, né? Sim. Então, essa semana eu fiz um carimbo com o meu nome, eu tenho, como que chama? Um crachá. Do Milton. Carimbo. Eu fiz. Falou que ia chegar agora dia 22. Isso. Ele é do Milton, da ABC, da Associação Brasileira de Cuidadores. A gente está conversando bastante com ele. Ele está trazendo bastante ideia pra gente. É um cara magnífico. Assim, é um gigante para mim, pelo menos, assim, porque ele trouxe várias ideias para mim e está adicionando muito pra gente. Eu fiz. Aí ele falou que ia estar pronto para mim dia 22, que eu pude retirar. Ainda falei, quem vai retirar meu marido, né? Que ele é motoboy, ele já passa e pega. Aí ele falou, mas quando for retirar, tem que passar o número de CPF, tudo certinho. Eu falei, não, tudo bem. Eu fiz, porque assim, quando vem da Nath, eu tenho segurança. Entendeu? Como eu vi a sua publicação,
eu vi o número lá, eu fui mandar mensagem. Aí eu falei, Jesus, será que eu tô entrando no golpe? Mas se for, já foi. Aí depois eu não consegui te chamar, falei, nem consegui te contar essa novidade. Mas eu fiz o carimbo e o crachazinho com o meu nome, com o número do meu centro, tá tudo. Não sei pra que serve, que legal. mas eu fiz. Esse daí eu não sei pra que serve. Depois vocês me explicam. Hoje, né, como o trabalho cresceu, o cuidador, quando ele faz o trabalho dele, na passagem do plantão, ele vai fazer o relatório dele, né? Aí ele vai assinar com o nome dele. O carimbo vem para profissionalizar o seu trabalho, né? Então, tudo que você faz, entendeu? Então, ao invés de você assinar seu nome, você vai lá com o seu carimbo e carimba. Né? Então, dá um destaque a mais para o seu trabalho, entendeu? Então, por exemplo, imagina quando você vai trabalhar, né? A gente fala um pouco, fugindo um pouquinho do assunto, a gente fala um pouquinho disso sobre a foto no perfil do WhatsApp. Então, o candidato coloca uma foto dele no momento de lazer, ok, tal. Mas o pessoal não entendeu que o WhatsApp é uma ferramenta comercial. O recrutador vai contratar você, imagina, ele tem a Juliana, que foi lá, colocou sua roupa de trabalhar, seu jaleco, o seu tênis, seu sapato branco, né? Qual que é a impressão que ela vai dar? Ela está vendendo a imagem dela de cuidadora. A segunda cuidadora, a concorrente, colocou uma foto dela no passeio no parque. Entendeu? Ela tem todo o direito de fazer isso, mas a recrutadora vai olhar e vai ver. Juliana tem cara de cuidadora, fala como cuidadora, trabalha como cuidadora, ainda tem o carimbo do Milton. Então, eu falo muito sobre isso, Juliana. Você sempre me ajuda, moleque. Eu faço muito vídeo sobre isso. Porque a gente vê, eu recebo todo dia, a gente recebe todo dia, né? Mensagem, currículo, mensagem pedindo dica, não, para que a gente indique, é lógico, claro. Mas assim, e aí eu faço os vídeos, né? Aqueles vídeos curtos, justamente para trazer alguma informação sobre esse assunto que o Fernando falou. Porque isso vai ajudar a pessoa a conseguir uma vaga. Às vezes ela vai concorrer a uma vaga e parece que é bobagem. Tem gente que às vezes nem tem paciência, mas faz uma grande diferença, sabia? Faz você conseguir aquela vaga em detrimento do colega do lado, que não vai conseguir por causa de um detalhe de perfil, de um currículo que não está atualizado. Então, se você tem essas coisas, esses detalhes, sabe? Essa junção de coisas, você tá com a vaga na mão. E a pessoa não entende, às vezes, isso. Tem cara de cuidadora, parece cuidadora. Eu até comentei com meu esposo, eu falei, nega, eu vou fazer esse carimbo, esse crachá, até mesmo para mim me identificar na portaria, no hospital, quando eu pegar paciente particular. Pra eles verem que ainda falei, eu não sou pouca falta, não, eu tô crescendo, filho. Sim. Aí eu falei, tenho meus 44 anos, ainda eu vou estar melhor. Porque eu tenho uma meta, né? Até os 44 anos já tá bem caminhado na área da saúde, entendeu? Aproveitando o gancho, já é a pergunta que a gente ia fazer para você. O que você quer para você no futuro? Você vai fazer o técnico de enfermagem, você vai partir direto para enfermagem padrão? Como você se vê? Ou fisioterapia, ou gerontologia? Porque na saúde tem muitas áreas, né? Tem muitas opções. Até é difícil escolher. Sim, sim. Agora, essa semana, eu vou me inscrever para o curso de farmácia, né? Para a farmácia, porque eu quero saber lidar com as medicações. Não é só simplesmente dar. Você tem que saber o que você está dando para o paciente. Aí eu vou fazer um curso de farmácia, que vai ter. Também é gratuito, que eu consegui, aqui em Altura Alvim. Aí eu vou estar me especializando na medicação, porque eu chego lá e eu não sei nem pronunciar o nome das medicações. Eu fico mandando mensagem para as meninas que eu conheço, que é da área de enfermagem, para falar para mim o que eu estou dando, porque eu não sei o que eu estou dando. Entendeu? E isso está me deixando muito confuso e está me chamando a atenção, porque eu preciso saber também o que eu estou dando para o meu paciente, não é simplesmente ir lá e dar a medicação. Por mais que esteja prescrito ali, né, você está seguindo certinho, mas você não tem o conhecimento dos sintomas, das causas. Né? Essa é a parte do auxiliar, do técnico de enfermagem, né? Mas então, a gente sabe como tá. E eu não tenho ajuda. O meu plantão eu sozinho. Então, a gente vive essa realidade todos os dias.
E aí é onde entra nosso trabalho, né, em parceria com o Milton, com o Fábio, de trazer de estar trabalhando aí alguns projetos aí, por enquanto depois a gente vai estar podendo estar falando sobre eles, e tentar trazer a regulamentação, que vai ser mais do que necessária, porque a gente está falando de saúde, né? Sim. De outra vida e tal. E acho que essa regulamentação, trazendo também tanto os deveres como as obrigações, né? Das obrigações dos deveres. Mas a gente precisa fazer com que isso aconteça para que esse tipo de situação não ocorra. Por exemplo, é errado o cuidador ficar no local totalmente perdido, sem saber que remédio que eu vou dar, que horas que eu vou dar. Enfim, isso é uma realidade que a gente vê todos os dias. Então, assim, essa paciente que eu tô, os remédios ficam tudo numa tapuezinha. Aí fala, esse é esse. Eu falei, opa, calma, respira. Eu não vou simplesmente dar. Por que ela tá tomando esse remédio? Por mais que eu não entenda, eu dou a entender pra família que eu tenho que saber o porquê que eu tô dando. Então eu tenho esse jogo de cintura, mas na minha cabeça fica assim, pra que todo esse de medicação? Entendeu? O remédio tem que ser guardado junto com a receita. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, eu fazer um curso de farmácia, quando eu pegar, entendeu, uma medicação e ler atrás, eu vou ter noção daquilo que eu tô fazendo. Sim. Entendeu? Porque assim, a mulher não é diabética, tá, mas ela não pode tomar café com açúcar, mas ela toma guaraná? Eu falei, não entendi. E aí, no caso, entra a falta da profissional da enfermagem, que deveria estar ali do lado, fazendo o trabalho correto. Porque Exatamente. A família não contratou, a Juliana contratou uma equipe, né, em que vai ter, né, vai vir a Juliana como cuidadora, vai vir o auxiliar, vai vir enfermeiro, fisioterapeuta, né, se tiver. Então, assim, é toda uma equipe que foi contratada para fazer esse trabalho. Né? O dia que a Juliana precisar se ausentar, vai mandar uma substituta, né? Então, você contrata uma equipe, você não contrata só um profissional, né? Então, tem paciente que você vai ter que... Seria correto, né, Juliana? Eu ainda não cheguei nesse nível. Ainda não estou nesse Mas você vai chegar, assim, vai longe. Você vai fazer o curso de farmácia, daqui a pouco você vai estar fazendo o técnico de enfermagem. Porque o que está no meu plantão é assim, no meu contrato. Se eu faltar, eu perco o paciente, aí eles me botam na geladeira de novo. Porque assim, meu contrato é de segunda a sexta. Eu tenho que chegar lá e fazer todo esse trabalho. Eu faço o trabalho da cuidadora, da enfermeira, entendeu? E de quebra, se a família não deixar a comida, ainda tem que fazer o da cozinheira, que eu acho que é o errado. A gente cozinhar o alimento, mexer na parte particular da família para você servir o alimento para o idoso. Eu acho que isso já tinha que deixar preparado. Comida tem que estar pronta, né? No quarto função para ganhar em uma. Porque quando você está preparando o alimento, você não está cuidando do idoso. Do idoso. Então você tem que é meio contraditório esse Homer, entendeu? A gente falou sobre isso. Eu estava conversando sobre isso com uma profissional que, assim, quando você para fazer uma outra atividade, aquele idoso pode simplesmente se machucar. Está desviando a sua função enquanto a outra, entendeu? Mas é aquilo, como eu sou nova, eu sou um bebê, vou fazer 2 anos na área de cuidador. Mas 2 anos é bastante. 2 anos é bastante. Eu tenho que estudar e observar. Porque o próximo home que eu pegar, eu tenho o direito de falar, mas a alimentação eu não estou cozinhando. Sim. Porque é desvio de função. Mas o lado positivo é que você é bastante observadora, né? Sim. Isso é muito bom. A medicação você vai dar, mas uma vez por semana o auxiliar tem que passar lá, revisar com você, explicar, esse medicamento você toma assim, o outro assado, né? Tem que ter uma acompanhamento. Eu tenho um caderno, aqui, deixa eu mostrar. Eu tenho um caderno particular meu. Eu já te falei isso no particular, né? Eu anoto meus plantões. Eu pego esse caderno, levo pro plantão para falar o que eu fiz com o paciente, porque isso aqui é uma prova. Exatamente. Aí entra também, Juliana, a questão do carimbo.
que você pode carimbar. Porque o Milton, a gente estava conversando com o Milton, e o Milton até falou, Nath, olha, a gente sabe como que é as coisas, né? Você faz lá a sua assinatura, mas alguém pode, na má fé, alterar a sua assinatura, mas o carimbo não tem como mexer. O caderno gerou até briga, porque falaram que eu tinha que deixar. Eu falei, não, eu comprei com o meu dinheiro, a agência nem me propôs nada. O caderno é meu, a caneta é minha, ela vai e volta na minha bolsa. Ah, mas tem coisa do paciente. Eu falei, se você não se preocupou em fazer a anotação, eu me preocupei. Amanhã, depois, eu tenho que me provar que eu estive na casa. E nesse kit você agora você fez o pedido de um carimbo. Fiz. E ali você tem você tem o seu dia comprovado, né? Mas isso é uma coisa que traz benefício tanto para você quanto para a família, né? Porque não tem como questionar, né? Já que existe toda essa discussão de o cuidador isso, o cuidador aquilo, mas tem muito cuidador que tem muita responsabilidade, que eu conheço, que trabalha muito bem e que vai trazer um respaldo provisoriamente, pelo menos por enquanto, até que tudo isso seja regulamentado, esteja dentro de uma lei, funcionando direitinho, né? A gente tem que aderir, sim, tudo aquilo que possa trazer respaldo para o profissional e para o empresário, né? Um precisa do outro, né? Duas partes da mesma coisa. É igual o seu Mário falou para mim, ele falou, Juliana, passou 3 cuidadoras aqui em casa, nenhuma ficou, porque quando chega na hora de pagamento, não tem aquele negócio do e-mail. Eu falei, não, eu tenho, porém eu abri mão, porque assim, quando você abre o mês, você não recebe o Bolsa Família. Eu deixo de ganhar 500 para ganhar 1.000. Vamos colocar assim, porque não dá para se ter tudo. Aí ele falou, mas perde mesmo? Eu falei, perde. Falei, eu não tenho, mas eu tento auxiliar com o que eu ganho para mim crescer, porque não adianta eu querer ficar com o Bolsa Família e não crescer na vida pessoal. Eu já estou com 42 anos, se eu não trabalhar e não pensar, o governo não vai ficar a vida toda me dando benefício. Esse seria um outro tema para a gente também debater, né, Fernando? Porque tem muito funcionário que acaba deixando de se assumir um contrato por causa do benefício. Né? Mas aí a gente tem que levar em consideração uma série de coisas também, né? Sim, eu entrei nesse plantão porque eu falo que foi um presente de Deus, porque eu falei que não queria mais o salário. Falei, eu não quero saber nada. Muita humilhação. Falei, não. Falei, não quero. Mas aí eu entrei nesse plantão, eu vi. Teve profissionais há mais tempo do que eu que não quis ficar, porque não quis ir lá abrir o NEM. Eu falei, eu tenho. Entendeu? Ainda gerou até um desconforto na minha cara. Eu falei, ou eu fico atrás do governo, ou eu trabalho para crescer, porque a minha velhice vai chegar, o governo não vai me aposentar. O governo não vai me ter benefício nenhum. E eu quero isso. O próprio governo poderia, né? A forma como você tem uma entrada no benefício, né? Mas o governo ele tem que pensar, né, na saída do benefício, né? Então, a pessoa está empregada, você poderia ter a mesma facilidade de você sair e voltar no caso de um eventual desemprego, né? Ou alguns benefícios fossem, né, por exemplo, paga-se X para cada criança. Então, esse valor, você vai continuar com a criança, por que esse valor não pode continuar sendo pago por mais 3 meses, enquanto... gente adulto, né? Mas não tem. Aí ele pegou e falou para mim, eu falei, em questão disso, você pode ficar tranquilo, porque todos os meus plantão eu tenho que fazer nota, então eu estou ciente. Sim. Que eu deixo de ganhar e eu tenho que trabalhar para ganhar aquilo que eu estou perdendo. Entendeu? Então eu dou o meu melhor para quê? Para mim não ficar parada, porque eu já não tenho ajuda do governo. Então eu tenho que dar o meu melhor para o quê? Quando eu terminar o plantão, a agência me chamar e colocar em outro. Eu não posso ficar muito tempo parada. E se eu ficar parada, eu tenho que ir lá no Descomplica e dar baixa e cancelar. Aí eu tenho que ir lá no CAS depois, falar que estou parada para correr atrás de um benefício que mal paga o meu aluguel. Hoje às vezes acho que é um valor que, se você vai no mercado, é a compra do mês. Não dá. Então não dá. Então, assim, tem gente que prefere, mas eu... Sim, não, um monte. Várias pessoas. A gente tem um problema sério com isso que a gente
No caso, a gente teria que conversar depois sobre isso, né? Se até que ponto vale a pena você deixar de investir na carreira Por causa por de um conta benefício. dos benefícios, né? Que as pessoas recebem do governo. Porque E aí, no o caso, a gente vai falar sobre um benefício do assunto delicado, governo é o porque eu quê? sei que esse É benefício, ele 600 reais ajuda. mais 50 reais por criança. Então, tipo assim, na minha casa, eu tenho minha filha de 13 e a minha de 8. São 100 reais. No caso, seria 700 reais. Se eu conseguir um plantão que eu consiga ganhar 1.500, os 600 reais já está suprindo. Você entendeu? Sim, já está Já está me sim, tá suprindo. fazendo. Porque eu E estou aí tirando tem 600 reais do benefício que o governo não está me dando. Só que nem todo mundo tem essa lógica. Se A eu pegar plantão experiência de noite comprovada e de também. dia, eu consigo suprir os 600 reais em 2. É que eu não aguento. Eu trabalho de segunda a sexta. Hoje eu não fui. Se falar assim, vai fazer um plantão, eu não aguento. Não adianta eu querer dar um passo e não conseguir. Então eu falei, eu tenho que me Sim, contratar com o salário que eu estou ganhando. Tem que sim. Bom, descansar, né? Porque exato. cadê o. Você tem que Se cuidar eu de você quiser, mesmo, né? exato, se eu quiser, eu estava no plantão hoje, estava no plantão amanhã. Mas aí na segunda-feira eu sei que eu já estou de plantão. Então eu me organizei dessa forma. Mas nem toda cuidadora pensa assim, né? Ela quer o benefício, ela quer um plantão de R$ 2.000 e mais uma cesta básica. A questão é que nem sempre dá certo, Não, nem sempre funciona, porque assim, tem agência, principalmente quem trabalha por agência, né? Porque tem que seguir Sim. lá eu toda comprando aquela, eles. todas as regras, né? A agência tem uma lista Um script, né? Uma de rotina. documentação que você precisa apresentar e não tem como você não fazer isso. Uma questão de imposto também, né? A sonegação de imposto, né? Então, uma empresa, ela só paga, quando ela gasta, ela tem que ter uma nota fiscal para justificar aquele gasto. Ela não pode pagar uma pessoa, né? Só Pagar. existe dois tipos de contratação. Ou você contrata CLT, ou você contrata via contrato, né? Via MEI, né? E você vai fazer a prestação de conta. Então, se está saindo, você tem uma folha de pagamento e esse dinheiro está indo para um CPF, tá? Aí você vai ter um problema trabalhista lá na frente. Exato. Uhum. Entendeu? Mas aí aos poucos eu vou aprendendo, que eu não sei muito não, mas estou Mas eu caminhando. gostei da sua atitude, Juliana, mais uma vez, né? De você ter pensado no seu futuro, de foi lá e pá, e fez, abriu também, não ficou ali. É que a gente vê isso todo dia, pessoas que Porque ficam a gente que fica bastante submissa a uma amarradas, coisa que é ilusão, né? É ilusão. tem muita Benefício gente que nada, fica. mas é uma ilusão de pobre que não quer trabalhar. Mas aí que tá, né? Assim, não tô querendo dizer que não ajude, ajuda muito. Ajuda. Mas às vezes a pessoa ela deixa uma oportunidade que pode ser muito boa para ela. Ela pode se dedicar àquela vaga, àquela oportunidade, e às vezes ela não deixa de aproveitar por conta. E aí a gente tem que discutir, aí a gente entra, né? Tem que entrar nesse debate É para questão pessoal, né? justificar até Cada um que vai ponto saber o que o benefício pode estar ajudando dentro do mercado de pensa. trabalho, porque aí entra a questão dos empresários, né, e tudo mais. A questão cada um sabe o que vai ser melhor para si. Porém, a idade chega para todos. E as crianças vão crescer. Eu tenho uma filha, ela é autista não visível. O governo, o Estado, não aposentou ela, porque eles entendem que ela pode viver em sociedade. Então, eu cuido da minha filha e minha esposa há 8 anos sem ajuda do governo. Vem o Bolsa Família. Se o governo fosse uma coisa correta, a Ariane seria aposentada e teria o Bolsa Família e eu trabalhando. Isso, Não existe isso. A Ariane não tem o Bolsa Família, não é aposentada, e eu que tenho que trabalhar 24 horas para não deixar faltar nada para ela. Entendeu? Ah, mas por quê? Porque quando ela passou no médico, que fez a perícia, eu peguei um médico que não foi com a minha cara e nem com a cara da minha filha. A questão da aposentadoria é você pegar um médico que queira aposentar você. Às vezes não é só a sua deficiência. Porque o que tem de gente doente trabalhando. Agora, como uma criança, na época que ela fez, ela passou por uma perícia, ela tinha 7 meses, o médico foi pra minha cara e falou assim, você não gosta de trabalhar? Eu falei, oi?
Falei, como assim, doutor? Não, você quer aposentar ela porque você não quer trabalhar. Então eu ouvi isso quando minha filha tinha 6 meses. E eu mostrei para a sociedade que não é isso. Era um direito dela, que o médico não quis dar? Ok. Entendeu? Eu escuto assim, tem muito jogador que é autista que nem sua filha e trabalha. Ah, mentira. Nossa, eu vou ter que falar isso. A história do Juliana. Messi. Não, deixa eu falar. Agora eu tô no meu lugar. Assim, é muita humilhação que eu olho. Juliana, eu falo, Senhor, eu me sinto no lugar de fala. Eu tenho uma filha especial também, você sabe disso. Eu nunca ouvi tanto a história do Messi na minha vida. Depois eu fiquei sabendo que ele nem tinha autismo, sei lá. Foram perguntar e aí pra as pessoas ele... ficam comparando. Foram perguntar pra ele... Todo mundo faz isso comigo, Juliana. Todo mundo faz isso comigo também, Juliana. Mas o Messi, ele também foi autista e ele joga muito, bababá. Nossa, eu vi muito isso. Muito. Então, assim, a sorte dela não é da minha filha. Só que em 8 anos ela tá aí. Linda. Sim. Sempre faço de tudo por ela e não me humilho. Eu acho que tem humilhação que é desnecessária na vida do ser humano. Nossa, é verdade. Aliás, tem comparações que são... Se eu já tive comparações ridículas. Essa questão do laudo também, se ela faz um acompanhamento, você não pode tentar uma perícia nova? Entendeu? Tentar começar do zero. Sim. Então eu prefiro que ela tenha o acompanhamento da fono, da fisioterapeuta, que fosse, eu trabalho. Porque conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo. Aí você vai constrangindo eles, não é nem mais você. É verdade. Porque você está expondo uma criança a situações que Deus já mostrou para você que é desnecessário. Então eu não faço também, mais com relatório. Eu não exponho mais porque para mim é exposição. Essa história é um processo. Só veio à tona depois que ele foi campeão do mundo. Aí foram perguntar para ele, ele nunca tinham perguntado para ele. Aí foram perguntar para ele, ele falou, não, de onde vocês inventaram isso daí? Já me perguntaram isso uma vez, quando eu jogava um tempo atrás. Não, eu sou só uma pessoa reservada, entendeu? Agora imagina, o médico dele falou, pô, se vocês forem perguntar para ele é normal, ele só não gosta de falar com as pessoas. Ele não tem que ser... Juliana, olha só. Ele não tem que ser, uma pessoa extremamente divertida, conversar com todo mundo, dar entrevista. Cada ser humano é uma criatura que reservada, ela fala com quem ela quer, ela abraça quem ela quer. Não, agora, você imagina só, Juliana, o Messi, ele desmentiu, o fato de ser autista, e isso depois de várias mães terem que ter ouvido aos seus filhos serem comparados ao tal do Messi, né? Ele precisou ser campeão do mundo. Assim, agora chega, agora ninguém vai ter mais isso. Se a minha filha fizesse mais um gol, acabava. Ia manter o mito. O fake news. 7% quem olha para minha filha fala assim, Juliana não quer trabalhar realmente. Trabalha bastante, lutadora, guerreira e... Só que as limitações dela eu sei, porque quem está no dia a dia com ela é eu. Não é a sociedade. Eu sei. Então, só a gente sabe como que é ter um filho especial. A minha filha também não, assim, nós sabemos as limitações, né? Tipo, eu sei as limitações da minha filha. Aí a pessoa mas quem tá fica 5 minutos e fala, nossa, você é louca. Louca por quê? Agora eu costumo falar assim, a Ariane tem 7 e eu tenho 10. Tem um projeto de lei que eles querem colocar o psicólogo na escola, né? Para fazer o acompanhamento, né? Voltaram a falar disso, você vê como a situação, né? Voltaram a falar disso depois que teve aquele problema na escola, da criança tirar, né? Então, tem que passar, às vezes, por situações de violência, né? De dar errado, uma coisa que os pais vêm falando anos e anos e anos, para depois para ter uma resposta, né? Sim. A humilhação desnecessária, porque é um direito da criança. A gente paga imposto por isso. E a gente não tem um retorno. Exatamente. Não precisa chegar nesse ponto, mas às vezes a gente já está acostumada com numa sociedade em que primeiro tem que acontecer
né, a situação constrangedora. Mas não só uma situação constrangedora, tem que ser a situação para a sociedade começar a falar do assunto, né? Aí é o que eu falo, eu não vou ficar fazendo isso com a minha filha. Enquanto eu tiver vida, não. Entendeu? Se Deus achou que eu sou merecedora, Senhor, só me dá saúde para mim e pro meu esposo. E vamos para cima. Entendeu? Agora eu vou ficar em porta de SUS, em porta de AMA. E pra quê? Aí eu pego outro médico desse, Deus ele me guarde. Na idade que eu tô, eu sujo meu rol primário. Você passou por todo o constrangimento pro cara ir na sua cara e falar, a menina já tá com 8 anos, neguinha. Imaginou? Hein? Você quer o quê? Deus me livre. E é outro problema, né? Cadê o médico da família que acompanha? Cadê o pediatra que acompanha desde pequeno? Entendeu? Isso, Então, é engraçado, né? Que a gente até tá meio que fugindo um pouco do assunto, mas eles falam como se a gente tivesse um médico particular do estado que viesse na nossa casa. Todo restauro, né? 24 horas. E para marcar uma consulta é 3 meses. Entendeu? Aí eles ligam remarcando. Eles se ligam remarcando. A maioria dos exames dela, a Ariane passa no SUS, mas os exames dela, por isso que eu trabalho. Quando o médico do SUS pede, eu faço no particular. Porque se eu esperar pelo SUS, ela não estava nem andando. Ela precisava de uma ressonância, que ela tem uma perninha maior que a outra, e ela precisava da fisioterapeuta para ontem. Então, eu fico num jogo de bala e de gato. SUS particular. Que é para ver o quê? O desenvolvimento da minha filha. Agora, se eu fosse mamãe parasita. Então, a área da saúde me despertou para isso. Porque não basta eu cuidar só do idoso. Eu tenho que entender que eu também tenho em casa uma pessoa que futuramente pode precisar de outra pessoa. E eu quero que essa pessoa seja o que eu sou para as pessoas na casa delas ou numa casa de repouso. Entendeu? A gente trabalha para pagar nossas contas, mas primeiro a gente tem que ter amor no que faz. Tem que estar bem em casa para sair para trabalhar, né? Ô, Juliana, daqui a pouco vai completar 1 hora. Então, as considerações finais. Já, 57 minutos aqui, a gente começa a bater papo, falar todo mundo, o tempo passa. Então, o que você espera do futuro como cuidadora? Quais são as considerações finais? Né, do mercado, de coisas que você está fazendo? Você falou que está fazendo farmácia. Eu estou fazendo a farmácia para conhecer a medicação e daqui 2 anos eu estou com o meu Corém ativo trabalhando na área hospitalar. Isso aí. Eu quero trabalhar com grito sob pressão. É sob pressão. Vai para UTI? Vou. Sob pressão, UTI. Eu falo que o meu combustível é a área. A área me dá toda essa curiosidade da medicina, do mundo, do corpo humano. Por que está acontecendo tudo isso? Porque tem muitas pessoas que não têm resposta. Então, a área da saúde é meu foco. Daqui 2 anos. Tenho fé em Deus de você estar bem aí, firme, e fazendo essa live e eu falando, gente, eu tô lá. Eu passei na prova. E tô todo mundo do jeito certo, porque geralmente o pessoal começa pela área do cuidado, né, Fê? A maioria das pessoas que a gente conversou aqui começou assim. E aí, até chegar ou na gerontologia, ou na enfermagem, entendeu? E aí, por aí vai. Sonho não, é meta, porque o sonho eu já estou botando em prática, é a meta. Meta é essa, e a vontade de Deus, né? Com certeza. É isso aí. Tá bom? Juliana, parabéns pela sua história de vida. Tá? E aí, você é nossa convidada. A próxima vez que você quiser participar, trazer um tema pra gente, né? Você se apresentou, você é de casa agora, todo mundo já te conhece, né? E aí, a próxima vez, você já começa do tema novo, tá bom? Ótima cuidadora. Muito bom, obrigado. Parabéns. Se não fosse você, eu não estaria nem fazendo a live. Você é uma grande mulher. Feliz aquele que te escuta. Vai longe. Obrigada. Só não quer quem não quer. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, Flávia. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Filha, você tem que chamar em casa.